Eu sou Pedro Medula e o assunto de hoje é: você não é burro. Muita gente me escreve e fala: Medula, porque tem dificuldade, porque eu não consigo aprender, porque isso, porque aquilo. E a grande verdade é que você não é burro. O que acontece é que na maioria das vezes as pessoas elas seguem um padrão, um modelo que é estipulado pelo sistema. O que é o sistema? Se você pensar no sistema educacional, é um lugar onde você é inserido numa sala de aula, você passa lá anos da sua vida e aí eles te dizem quando você tem que acordar, quando você tem que dormir, quando você tem que ir para aula, quando você tem que parar de estudar, porque são as férias, nas férias não pode estudar, segundo o sistema. Te dizem o que você tem que estudar, em qual intensidade você tem que estudar, ou seja, te dão tudo ali quadradinho. E eles dizem para você também o seguinte: olha, existe a hora de fazer vestibular e a hora de fazer vestibular é logo depois que você termina o ensino médio. Quem disse? Mas é o que o sistema te diz. E aí eles dizem também para você o seguinte: porque se você já está com 22, 23, você está velho para ir para a faculdade, pare, agora vai fazer outra coisa. Quer dizer, o sistema ele vai... Vou usar uma palavra não muito bonita. O sistema ele vai te induzindo a fazer só o que parece ser normal. Mas eu te pergunto, qual é o problema de alguém com 30 anos iniciar uma nova faculdade ou a primeira faculdade? Nenhum. Qual é o problema de alguém querer se dedicar um pouco mais a estudar a comunicação, como é o meu caso? Quando eu me comunico com você aqui, eu venho trazendo a minha mensagem, eu levo a minha mensagem para milhares de pessoas todos os dias, no Instagram, no Telegram, aqui no YouTube. E a pergunta é: por que eu não posso me desenvolver mais na comunicação? Claro, as matérias base vão me dar esse substrato para que eu possa me comunicar melhor, como as matérias de linguagens, como obviamente a língua portuguesa, como raciocínio lógico, quando eu preciso trabalhar e concatenar alguns assuntos. Mas o ponto principal que você precisa entender aqui é o seguinte: o sistema vai te dizer o que você tem que estudar, ele vai te dizer quais são os conhecimentos que você precisa ter. E essa é a regra do jogo, não adianta discutir com isso. Mas o que você precisa entender é que algumas pessoas elas têm mais facilidades para aprender algumas coisas e pessoas têm mais dificuldades para aprender outras coisas. Isso não torna você burro. Quando existe aquela frase assim: a nota de uma prova não te define. Realmente, ela não define se você é burro ou se você é inteligente, mas ela define sim qual é a tua posição naquele processo seletivo. Porque toda prova, ou seja, uma prova de colégio, quando você precisa ser aprovado, ele é um teste, seja uma prova de vestibular ou de residência médica ou de concurso público, é uma seleção para os melhores poderem ser aprovados. Naquele momento é aquele critério que vale. Não te define como burro ou inteligente, isso é verdade, mas te define como aprovado ou reprovado. O que você precisa fazer aqui é separar as coisas. Realmente, você estar abaixo do nível de aprovação não faz você burro. Você ter dificuldade para aprender uma matéria que talvez não seja a tua aptidão natural não faz de você burro. É só isso que você precisa entender. E se você buscou aprender e teve dificuldade, você precisa superar essa dificuldade. Muitas pessoas começam a ter dificuldade e param de estudar. Estudam só aquelas matérias que gostam, evitam aquelas matérias que não gostam. Se você não entender que você vai ter que ter uma curva de sofrimento até que a sua glória comece a acontecer, que é o resultado do aprendizado, você vai naturalmente nunca aprender. Você vai protelando o estudo e não aprende. Muito comum pessoas dizerem: tenho dificuldade para estudar matemática. Ao que eu pergunto: e no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 3, 4, 5 anos, quantas horas por dia você passou estudando matemática? Não passou? Quantos minutos por dia? Você passou 15 minutos nos últimos 5 anos, todos os dias, aprendendo algo novo de matemática? Provavelmente a tua resposta é não. E a grande questão, quando você busca entender isso, é que se você não passa tempo dedicado a aprender algo, você não aprenderá algo. Talvez você saiba, talvez não, eu sou skatista profissional pela Confederação Brasileira de Skate. Fui 4º lugar mundial em 2006, vice-campeão brasileiro profissional em 2013, 2º lugar no Campeonato Paranaense no ano passado. E o ponto é que eu não cheguei num nível de top mundial, como foi o caso lá em 2006, quando fui 4º lugar mundial. Eu não cheguei nesse nível sem praticar. Nenhum atleta profissional chega nesse nível sem executar, treinar muito. Ele é bom no skate. Não, eu sou bom, eu treinei muito para chegar nesse nível. É sobre isso que se trata. Quando eu fiz várias provas e fui aprovado entre os primeiros lugares, eu não era um gênio, só que eu estava muito dedicado e naquele momento eu tinha nível para aprovação. Certamente se eu for fazer hoje essas provas, eu devo reprovar em todas.
Porque hoje eu não tenho nível para aprovação porque eu não estou treinando para tanto. Isso me torna burro? Não, de maneira nenhuma. Isso só mostra que neste momento, para aquele tipo de conteúdo, para aquela seleção, para aquela prova, eu não estou preparado. E está tudo bem. Entenda isso e você muda uma chave na sua cabeça. Entenda que não há vergonha em reprovar. Não é alguma, só significa que você não está no nível de aprovação, que alguém estava melhor que você. Tenha humildade e continue dedicado. Não há vergonha em ter dificuldade. Todo mundo tem dificuldade em alguma coisa. Mas você precisa ser dedicado até aprender, mudando a forma, mudando a técnica, dedicação, dedicação, dedicação todos os dias. E assim você consegue se desenvolver. Talvez você escute esse vídeo, talvez você veja esse vídeo e diga, nossa, o Medula consegue se comunicar bem, ele consegue concatenar as ideias, ele consegue se expressar bem e me explicar o que ele quer dizer. Mas eu pratico isso todos os dias, há anos. Naturalmente, eu vou desenvolver uma habilidade maior do que a que eu tinha há anos atrás. Como último complemento, não se compare apenas com os outros. Aliás, nem busque se comparar tanto com os outros, porque você nunca sabe qual é o bastidor, qual é a história daquela pessoa até chegar naquele momento. Portanto, você tem que comparar você com você. Qual é o teu nível e como você vai subindo esse nível? É a única coisa que importa, porque o nível dos outros não muda nada na tua vida. O que muda na sua vida é o seu nível. Se hoje você não está no nível de aprovação, busque todos os dias melhorar um pouquinho a cada dia e em pouco tempo, quando você menos esperar, você vai estar muito melhor do que está hoje. Essa é a pegada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um comentário aqui embaixo, senta o dedo no like, não se esquece que tem os links aqui embaixo para Instagram, para o Telegram e também para aulas gratuitas. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Eu sou Pedro Medula, dediquei-me anos para mudar a minha vida e hoje me dedico para mudar a sua. Pra cima!